Pode Público, começando hoje um podcast especial para você divulgar o seu trabalho, os seus produtos, a sua empresa. E hoje aqui nós vamos iniciar essa trajetória com convidados muito especiais, falando sobre um assunto que todo mundo quer saber: televisão. E ele, um ícone da TV brasileira, Leão Lobo. Que prazer recebê-lo aqui. Prazer Seja meu, muito bem-vindo. querido. Obrigado mesmo. Muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado, principalmente porque esse programa é dirigido pelo meu querido Vanderlei Villanova. Foi meu segundo diretor na televisão e é uma pessoa que eu tenho aqui no coração. Uma honra, Vanderlei, tê-lo aqui como diretor, acreditar no nosso projeto, acreditar em mim. Pode ter certeza que eu vou fazer o melhor. A Ariane Fonseca, minha amiga de trajetória, né? Desde o início, hoje participando conosco. Seja bem-vinda, Ari. Isso mesmo. Obrigada, Salatiel, pelo convite. Começamos lá com o Doutor TV, lá no Temperando Papo. Você lembra? Salatiel Araújo lá, e a gente está aqui juntinhos para falar com o Leão Lobo, para conversar sobre empreendedorismo e sobre gestão de carreira. E vamos fofocar também. Agora o Leão vai contar pra gente como começou essa trajetória na televisão. Eu comecei fazendo uma novela infantil chamada Vila Arco-Íris. Eu tinha um rapaz chamado Loriberto Rosa, que fazia um programa infantil chamado Capitão Arco-Íris, na TV Gazeta, ao vivo. Aí um dia ele foi assistir uma peça de teatro que eu fazia, porque tudo começou no teatro, né? Com quantos anos? Eu comecei com 17 para 18 ali no teatro. E foi muito engraçado, porque eu fui para fazer um curso. Até hoje eu citei esse prédio, aquele prédio da esquina da Paulista, do lado do parque ali do Trianon, com a Peixoto Comide, aquele prédio famoso ali, né? Tinha uma loja, acho que era a loja Vogue embaixo, uma loja chique. E quando eu cheguei para o curso, com um papelzinho na mão, com o endereço, e estava entrando assim, vi uma fila que tinha umas 400 pessoas. Aí eu olhei aquilo e falei, nossa, o que será isso, né? Aí mostrei para um rapaz o papelzinho, falei, aqui que é o curso e tal. Aí ele disse, não, aqui... Ele tinha uma voz assim, que nem a sua, poderosa. Locutora, né? assim, né? Obrigado. Aí ele falou assim, não, aqui é teste para uma peça profissional. Uau! Aí eu falei, desculpa. Aí fui saindo. Na hora que eu estava saindo, encostou um carro, desceu um casal de óculos escuros, que eu na hora não identifiquei quem fosse. E aí a moça perguntou, por que você saiu da fila? Aí eu digo, não, porque o moço falou que é uma peça profissional, eu estou procurando esse curso, e mostrei o papel, assim. Aí quando ela viu, ela falou, entra lá. Quem foi que falou isso para você? Eu falei, aquele moço. Ela falou assim, garganta dele, vai lá e entra lá. Agora você fica na frente dele, me botou na frente dele, assim. Aí eu subi, achei esquisito, ele me olhou meio estranho, assim, subimos. Aí era um apartamento de 3 andares, um triplex, cheio de poeira, cadeiras viradas e tal, não sabia o que era aquilo. Aí o rapaz de óculos escuros, né, foi desvirando tudo e tal, e falou, sentem onde der para sentar, porque isso aqui está fechado há muito tempo, não sei o que, desde que minha mãe morreu. Nossa. E eu não sabia quem era a mãe dele. Nem quem era ele, nem quem pelo era jeito. Ele. Depois eu fui descobrir que ele era meu vizinho, eu conhecia já. Ah, era seu vizinho, você era de São Paulo mesmo. Ele morava no Jabaquara, na casa da mãe, e eu morava um pouquinho para lá, e a tia também era famosa, enfim. Bom, fizemos o teste, isso era umas 9 da manhã, de um sábado, frio, assim, um dia frio. Eu fui, acho que fazer o teste umas 6 da tarde, já estava escurecendo, assim. Aí todo mundo, ele metia o pau, assim. Aí eu comecei a ficar assustado, né? Morrendo de medo. Aí, de repente, passou um rapaz, uma moça gordinha e uma outra que era bailarina. Aí, e todos eles reprovavam. Aí, quando chegou na minha vez, ele me chamou, eu tremendo. Friozinho na barriga, né? Nossa Senhora. Todo artista passa por esse processo. Sim. E né? é a vida toda, né, Leão? A vida toda, isso. Não, Sobe no palco até hoje, cada vez né? que eu entro em cena, dá aquela... Aqui. Né? E aí ele, quando eu acabei, ele falou assim, temos aqui um ator. E o tal do rapaz que me disse que era uma peça profissional, ele tinha esculhambado com ele. E ele falou assim para ele, Galileu, eu chamava Galileu, nunca esqueço. Galileu, você só vai ficar porque a peça precisa de você. Mas você é péssimo.
você é um canastrão. Ele acabou com ele. E ele ficou muito sem graça, porque ele tinha me dado uma esnobada, né? Dizendo que é uma peça profissional e tal. E aí eu passei. E aí depois ficamos grandes amigos. Mas naquele momento foi uma coisa meio estranha. Naquela assim. época você era um prostituto? Não foi? Era, né? Na carteira de trabalho, né? Exatamente. Todo mundo era, né? Um pouco, né? Sim. E aí eu sei que fiquei no grupo, aí ele falou assim para mim, o rapaz, de óculos escuros, ainda não sabia ainda quem era. Ele falou, olha, você quiser ficar no grupo, você fica, mas não tem papel para você nessa peça. Eu falei, tudo bem, eu quero aprender. Tá bom, então fica e tal. Aí fiquei. E esse rapaz fazia o papel principal da peça. Acho que uns 2 meses depois, ensaiando, eu sempre ali assistindo o ensaio, um dia ele se... Bom, aí eu descobri quem era o rapaz, era o filho da Cacilda Becker. Uau. Eu já estava curioso, acho que todo mundo já queria saber. Ele estava voltando da Europa, acho que desde que a Cacilda morreu, em 69, ele foi para a Europa, ele estava meio desarvorado com a morte da mãe e tal. Foi para a Europa, ficou um tempo morando na França, e ele tinha acabado de voltar para o Brasil, conheceu essa moça, se juntaram, né? Não chegaram nem a casar, e ela era espírita. E ela então começou, porque ele tinha se envolvido com drogas, essa coisa toda, ela começou a trazê-lo de volta para a vida, vamos dizer assim, né? Uhum. Então ele se tornou espírita também. Então. Bom, mas nesse dia eles estavam ali, eu nem sabia, né, quem era e tal. Aí descobri que a Cacilda era minha vizinha. Né? E eu conhecia ele de menino, mas ele tinha mudado muito, ele tinha virado um homem, ele estava com... Eu acho que eu tinha 17, ele tinha acho que 23 anos na época. E, bom, aí ele... continuamos ali a trabalhar. Um dia ele simplesmente teve uma crise lá com o rapaz que fazia o papel principal, que era o Galileu, e falou assim, chega, Galileu, você é um canastrão. Chega, eu vou tirar você do papel porque você não dá. Com você não dá. E nesse momento a esposa dele virou e falou assim, que fazia ela era a atriz principal do espetáculo. Ela falou, e por que não testa o Lobo? Ela me chamava de Lobo. Uhum. Aí ele disse, não, o Lobo é menino, tem uma voz muito fina, tal. Aí ela falou assim, ué, mas o personagem não é adolescente? Quer dizer, ele vai ficar ótimo fazendo papel. Aí pediu para eu ler. Quando eu acabei de ler, o elenco inteiro aplaudiu. Uau. Aí ele falou, o papel é seu. Foi assim, aquelas coisas de Deus mesmo, que você tem que estar no lugar certo, na hora certa. Claro, tem que ter um pouco de talento. Preparo, né? Mas aí eu fiquei. E em 6 meses depois, que a gente ficou ensaiando essa peça há muito tempo, eu virei assistente de direção. Aí ele teve uma crise... Olha que coisa maluca, né? Coisa de Deus mesmo, né? Ele teve uma crise por causa da abstinência, por causa das drogas e tal. Aí a Cleide Ácones, a tia dele, veio dirigir a gente. Uau. E aí eu era o assistente. Aí eu virei assistente da Cleide Ácones, imagina. Nossa! E aí ela gostou muito de mim, a gente se entendeu muito bem. Aí a peça estreou logo depois. Quer dizer, ele já tinha dirigido, ela só deu uma acertada e tal, e a gente estreou. E aí que eu conto a minha estreia profissional, que foi dia 5 de maio de 73. No né? teatro? No teatro. E no mesmo ano, minha mãe achava, meu pai era jornalista, meu irmão jornalista, a minha mãe achava que teatro não era profissão. A profissão era ser jornalista. Sim. E aí eu vi um dia o meu irmão falando assim, se ele quiser trabalhar mesmo, coisa séria, tem aqui uma vaga de repórter. E jogou um cartão assim em cima da mesa. Eu não esperei nem acabar a conversa, eu fui lá, puxei o cartão, fui procurar onde era em Pinheiros, era um jornal, chamava Jornal do Bairro, que na verdade não era um jornal de bairro. Eles usavam esse nome por causa da política, que nós estávamos em plena ditadura. Uhum, então o Jornal do Bairro, parecia que era um jornal de bairro, mas era um jornal super político, onde trabalhavam vários jornalistas famosos, inclusive meu irmão colaborava. E qual aí o nome eu fui lá, Reinaldo Lobo. Hoje ele é psicólogo, da Sociedade de Psicanálise, não tem nada mais a ver com jornalismo. Mudou de área. Mas eu fui lá, fiz o teste também. Aí foi muito engraçado, porque eu não queria ser jornalista, porque eu sabia que jornalista
era daquele jeito que eu via na minha casa. E, assim, só falavam de política o tempo todo. Para mim, jornalismo era política. Algo muito sério. Era muito sério, porque ele viu meu pai discutindo com meu irmão de política, aquela coisa. E naquela época, mais sério ainda, mais né? sério Porque ainda, meu pai sendo a época, perseguido, meu irmão quase foi preso, chegou a ser preso, né? Então eu não queria isso para mim. Mas aí eu cheguei lá e falei, olha, vocês estão precisando de um repórter e tal, é aqui. Aí o cara falou assim, aí eu falei, ele falou, vai lá e cozinha essa matéria para mim, me deu uma matéria já pronta. Aí eu olhei assim, falei, deixa eu me explicar o que é cozinhar uma matéria. Aí ele falou, você quer ser jornalista, não sabe o que é cozinhar uma matéria? Eu falei, não, mas se eu me explicar, eu aprendo. Falei Sim, assim. me ensina. Aí ele me explicou, ele falou, olha, ela tem 80 linhas, eu quero que deixe com 20, sem perder a essência. Eu falei, entendi. Então você ia fazer a parte escrita mesmo, não era reportagem de TV, por não, exemplo. Era jornal. Jornal. Aí fui lá, comecei a datilografar assim com 2 dedos. Aí um rapaz falou, jura que você vai ficar só com esses 2 dedinhos no teclado? E até hoje eu sou miliógrafo, Imagina, catamilho, né? Catamilho. Então aí escrevi e entreguei. Quando eu entreguei, ele falou assim, você não falou que não sabia o que era cozinhar a matéria? Aí eu falei, mas o senhor me explicou, eu entendi. Ele falou, parabéns, pode começar segunda-feira? Foi assim, entendeu? E acho que, claro... Já fluiu, né? Porque a formação é muito importante, né? Mas o talento, se tem ou não, né? Exato. Aí foi, claro, que eu aprendi muito. Eu fiquei 5 anos nesse jornal. Era um jornal que foi crescendo cada vez mais. Inclusive, a política foi melhorando e tal. E esse jornal cresceu muito. E assim começou o Leão Lobo. Agora, na televisão... Como surgiu o primeiro trabalho, porque o Leão Lobo, ele não é só... como que eu posso dizer? Fofoqueiro, não. Qual que é o tipo? Fofoqueiro. Mas também é um grande apresentador, né, Leão? Já comandou programas importantíssimos na televisão brasileira. Você sabe que esse título de fofoqueiro nunca me atrapalhou. Não é pejorativo, gente. Eu sempre falo assim, se vende meu trabalho, sim. Né? Se é assim que... Ótimo, né? E eu comecei como ator também, né? E eu fui fazer a TV Cultura, na época estava começando a fazer umas novelas, chamavam de teleromances, telecontos, que eram sempre baseados em Machado de Assis, José de Alencar e tal. E esses grandes autores, e eles montaram um elenco fixo. E aí eu fui fazer um teste também, fiz um teste com a Nídia Alicia, que era uma grande atriz da época, né? Foi casada com o Sérgio Cardoso e tal, também era um grande ator. E a Nídia montou um elenco fixo. E eu fui o último a ser testado também. Ela chegou, ela falou, por sorte você chegou hoje, porque amanhã já acabou, não vou fechar o elenco hoje. Eu fiz o teste, passei, aí ela falou, bom, você vai ficar no elenco fixo. E eu fiquei. E comecei a fazer, fiz 1, 2 teleromances ou 3, aí fui fazer um 4. Só que assim, quem escrevia era o Rubens Evald Filho, que foi um grande crítico de cinema, tal, que vocês devem conhecer, trabalhou muitos anos na Globo e tal. O Rubens era muito meu amigo, por causa do meu irmão, ele trabalhava no jornal com meu irmão, aí ficou meu amigo, e porque a gente tinha coisas em comum, essa coisa de teatro e tal. E aí o Rubens que escrevia as novelas. Então ele falava assim, sempre vai ter um papel para você. Grande ou pequeno, mas sempre vai ter um papel para você, porque eu vou escrever para você. Fica tranquilo. Legal. E aí, só que você tem que ir lá, obedecer o protocolo. Sim. Olha que coisa maluca que aconteceu. Mas olha a importância das amizades. Não, sim. Querendo ou não, gente, influencia sim. Fundamental. Né? Falando nisso, né? O nosso pod aqui é de empreendedorismo, de carreira. E existe pesquisa que mostra que você é a soma das 5 pessoas que você mais convive. Com toda certeza. E as escolhas, né, os relacionamentos nos proporcionam com oportunidades. Certeza, é verdade. E aí surgiu o Leão nas novelas. Então, aí eu comecei a fazer as novelas, fiz 1, 2, 3, tinha já um papel numa 4ª, mas tinha que obedecer a coisa burocrática, falar com o diretor de teledramaturgia, que era abaixo da Nídia Alicia e tal. E era um senhor chamado Lílio, alguma coisa. Aí eu fui lá, ele tinha um secretário que por acaso ficou meu amigo, Edilson Coimbra, que era irmão de um grande repórter
O Vanderlei deve conhecer. Era o Eli Coimbra. Falando em televisão, né? Esse podcast tem a direção do Vanderlei Villanova, que dirigiu grandes programas da TV brasileira. Foi meu segundo diretor na televisão. E agora tá correndo risco me dirigindo aqui. 8 anos. 8 anos. Corajoso, né, Leão? Uau, então, e aí, olha só que maluquice. Eu fui, esse seu Lílio lá era o diretor de teledramaturgia. Aí eu cheguei para o Edilson, quero saber se o papel é meu, da novela e tal. Aí ele falou, não, fica aí, que daqui a pouco ele vai te receber. Isso era umas 8 da manhã. Aí fiquei 8, 9, 10, meio-dia. Aí o Edilson falou, vamos almoçar? Mas ele já vai te atender. Saiu. 1, 2, 3. Nem o Edilson voltava, nem o homem abria a porta. Chá de cadeira. Chá de cadeira. Eu sentado, aí sabe quando você não aguenta mais ficar sentado? Eu levantei, comecei a andar pela sala de espera. E aí tinha uma porta de fórmica. Eu fiz assim, botei a mão no trinco. Falei, será que é possível? Será que tem alguém aí mesmo? E pus a mão no trinco, mas quase que sem querer, entendeu? A hora que eu fiz, abriu a porta. O cara tava com a calça reada, o velho. Sério? E tinha uma menina. Eu não imaginava isso. E tinha uma menina, atriz, fazendo alguma coisa fazendo em favor dele ali. Ela embaixo da mesa, assim, de Vai quatro. fazer a tempo, hein? Isso. Bom, eu na hora fechei a porta e desculpa, e pá. Né? Bom, eu nunca mais trabalhei na TV Cultura, que eu era do elenco foi mandado fixo, embora. E ela também nunca mais trabalhou, você acredita? E ele se aposentou lá como diretor. Ali nasceu a sua carreira de fofoqueiro ou não? Você não espalhou pra ninguém? Eu sempre gravei muitas coisas que aconteciam comigo, né? Então foi muito engraçado. Daí, em 84... o Carlos Brickman, que é uma pessoa que eu vou ser grato pro resto da minha vida, falecido jornalista, que era amigo do meu irmão, lá do Jornal da Tarde também, porque aí eu saí do Jornal da Semana, Jornal do Bairro, e fui pro jornal, o Jornal do Bairro virou Jornal da Semana. E aí foi para Brasília, virou Folha da Semana. Eu não quis ir para Brasília, porque eu via que tinha muito militar lá, eu falei, não quero ir para esse lugar. E aí acabei indo pro Jornal da Tarde, onde meu irmão trabalhava também. Fiz teste também, passei. Meu irmão foi saber que eu estava lá depois de 6 meses, porque eu não quis pedir ajuda a ele. Não foi indicação. Irmão. E aí, lá no Jornal da Tarde, eu escrevia sobre variedades, sobre shows e tal. Aí um dia o Carlos Brickman assumiu um programa na Rádio Gazeta e eu já trabalhava na Rádio Gazeta, fazia um programa lá. E aí, nesse mesmo programa, ele participava falando de política, o Carlos Brickman. Aí um dia acabou o programa, ele me liga e fala assim, Leão, eu preciso de eu estou assumindo a Folha da Tarde, e eu preciso de um colunista e um crítico de televisão. Você topa? Aí eu falei assim, mas não tem o Ferreira Neto? Aí ele falou, Ferreira Neto é o Ferreira Neto. Nós queremos uma coluna de televisão e um crítico de televisão. Topa ou não topa? Eu falei, topo. Ele falou, então mande uma crítica amanhã e uma coluna amanhã. Se for aprovada, você já começa. Tá bom. Mandei, fui aprovado, fiquei. Só que eu trabalhava no Jornal da Tarde como repórter. Então, eu fiquei trabalhando nos dois. Acho que foi um dos poucos casos de jornalista que consegui trabalhar em 2 concorrentes. E só que um era crítico e colunista e no outro era repórter. Aí eu fiquei 13 anos no Jornal da Tarde, né, no Estadão. E lá na Folha da Tarde, no dia que saiu a minha primeira coluna publicada, o Ferreira Neto, que às vezes o mal, essa coisa de carreira, você vê que às vezes o mal faz o bem. Que aí o Ferreira Neto, quando soube que a minha coluna foi bem aceita e tal, ele imediatamente foi procurar o Dr. Frias, o dono do jornal, e pedir minha cabeça. Aí o Carlos Brickman adorou, ele me ligou e falou, garoto, você é um sucesso. Eu falei, como assim? Ele falou, Ferreira Neto veio pedir sua cabeça para o Dr. Frias. Eu falei, isso é bom? Ele falou, isso é ótimo. Com Sinal, certeza. tá chamando a atenção. Entendeu? Ninguém chuta cachorro morto, aí, né? A minha coluna virou um sucesso Acho tão que grande. essa frase não pode, né, hoje. Não pode chutar o cachorro, gente. Não pode, de jeito É que eu lembrei da minha amiga, da Isabel não de tá Carvalho, sendo vegano. que fala
que fala isso, né? Não pode chutar o cachorro, Não é nem Isabel vivo de- nem morto. Isabel de Carvalho, das Sim. coxinhas? É. Isabel de Minha Paula, né? amiga. Das querida. coxinhas. Falando em coxinhas, essas coxinhas daqui a pouco eu vou falar pra vocês, que não é da Isabel de Carvalho, mas é de um amigo nosso, que é do Humberto, da Smart Salgateria. São produtos excelentes. Tem uma Smart sempre perto de você, em São Paulo. Os contatos estão aqui para você que vai organizar sua festa, para você que quer fazer um encontro assim como o nosso. Ó, o Leão já está degustando a sua coxinha, daqui a pouco a Ari, a gente pode comer coxinha, todo mundo gosta. E qualquer coisa, o doutor Evandro resolve, né, doutor? Gente, então os contatos estão aqui. Smart Salgateria, nosso parceiro aqui no Pod Publi. E você Muito de bom. casa, só para eu passar aqui, ó. Esse cheirinho até agora, meu amor, se passasse esse cheiro pelo Pod Publi, eu tenho certeza que você faria assim. Com Mas você certeza. pode entrar em contato agora e pedir aí para fazer aquele lanchinho gostoso, né? É a Saboroso evolução da mesmo. Isabel. A Isabel tem a fábrica de coxinha by Isabel de Carvalho e o Humberto tem a industrialização que atende São Paulo e região metropolitana. Desculpa, Leão, Imagina. é que não podia perder a deixa. Não, foi maravilhoso. Falamos da Isabel. E- Beijo, então. Isabel. A E Isabel aí? que me trouxe para São Paulo. Ah, é? Uma querida, Comecei aqui querida com amiga. a Isabel. Eu trabalhei muito, fiz muito merchan junto com ela. Uma Maravilhosa. Então, mais uma pessoa aí que a gente tem uma amizade comum, comum, faz né? parte da carreira do Leão. A Então, Isabel vai produzir Então, com a aí o gente, Carlos né? Brickman, que eu estava, né, Isso. contando. Incomodou. Aí começou. Quer dizer, se o destacou. O Ferreira Neto foi lá pedir minha cabeça, o Carlos Brickman adorou. E aí minha coluna começou a ser tão lida, fez tanto sucesso, virou a coluna, segundo eles, né, a coluna mais lida do jornal. Aí começaram a me chamar para fazer televisão, para falar de televisão. Eu que queria fazer televisão como ator, né? Tinha tido essa interrupção aí na TV Cultura. Comecei a ir para a televisão para falar sobre televisão. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa. Tava aquela coisa, boom da AIDS, aquela coisa toda, né? As pessoas preocupadíssimas com isso. Eu fui ao programa da Silvia Popovic, chamado Canal Livre. E a Popovic, o assunto era colunismo. Por isso que ela me chamou. E aí, a hora que eu cheguei atrasado, tinha uma mesa comprida. Eu não olhei nem as pessoas que estavam lá. Eu sentei correndo, a moça maquiadora passando um pó na minha cara, assim, eu meio abaixado. A Popovic começa aqui o programa e fala assim: Leão Lobo, as pessoas te xingam muito pelas coisas que você escreve? Aí eu olhei e falei assim: ah, sim, me xingam muito. Hoje, por exemplo, o fã-clube da Xuxa era a minha secretária eletrônica a fita inteira, dizendo assim: você é bicha, você é bicha, você é bicha, você é bicha, até o fim da fita. Nisso tinha um colunista, um publicitário lá sentado, o Enio Mainardi, que foi muito famoso na época, nos anos 80. Aí ele vira, eu não tinha nem visto que ele estava ali. Ele vira e fala assim: e você é? Eu olhei assim assustado e falei: o quê? Viado? Sou. Aquilo deu uma repercussão, porque nunca ninguém na televisão tinha Imagina, assumido que era que gay. ano era? É? Que ano era? 1984. Uau! Foi o ano que eu comecei a fazer minha coluna. E Inclusive, isso não foi só uma revelação, foi um ato de coragem, né? Porque então, nessa época foi existia meio perseguição, foi meio sem querer, querendo. uma resistência, Sim, né? imagina, o Maluf era governador, a gente era espancado na rua pela polícia, tudo, era uma coisa horrorosa. E quando eu falei aquilo, foi um... Aí começou, choque. na época não tinha nem e-mail, nada disso, era fax, né? Aí começou a chover fax, me dando os parabéns, dizendo que eu é que era macho, que eu era corajoso, que eu não sei o que. Que incrível. E o Enio perguntou assim: por que eu falei bicha, por que você falou viado? Eu falei: porque bicha é uma coisa que dá no ralo. Eu falei assim, né? E o viado é um bicho inteligente, sensível, altivo. Então eu prefiro, já que vão me rotular, prefiro que me chamem de viado. Foi assim. E aí mudou. A Silvia virou: não, calma, gente. O assunto não é esse, nós estamos falando de colunismo. Um outro dia o Leão veio para falar sobre homossexualismo. E tal, e ficou assim. Bom, saí do programa, a minha vida mudou. Eu já entrei num ônibus no dia seguinte, as pessoas já me conheciam, já mudou minha vida completamente. E aí eu comecei a fazer televisão muito mais. Começaram a me chamar para tudo. E aí começaram a me chamar para falar sobre AIDS.
E aí eu falava assim, desculpa, mas eu não vou porque eu não estou doente, eu fiz o teste, eu não estou doente e eu não sou médico. Então quem tem que falar é o especialista. Especialista. Aí eu dava o nome da doutora... Ai, como é que chamava aquela doutora baixinha? Tinha o Drauzio, tinha um outro moço, Ciro, alguma coisa, que era o lado do... Tinha uma médica que era referência. Era né? referência. E eu dava sempre o nome dela, tinha até o telefone dela, eu dava para as pessoas. Aí falava assim, ele é polêmico. Aí começou essa história de que eu era polêmico porque eu não queria falar sobre AIDS. E eu falava, não tem o que falar, porque se eu for falar, eu vou estar reforçando o preconceito de que é uma doença de gay. E não é, não tem nada a ver e tal. E aí, enfim... Aí ficou esse buchicho. Aí eu fui me chamaram para fazer o Mulheres na TV Gazeta, onde eu já tinha trabalhado fazendo uma novela infantil chamada Vila Arco-Íris, lá no comecinho da minha carreira. E aí, em 90, comecei a fazer o Mulheres. 3 meses depois, eu fazia parte da PCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte. Faço até hoje, mais de 40 anos. Aí, o Silvio ganhou o prêmio de melhor animador. E aí me pediram para levar o troféu lá no programa. Aí eu falei assim, mas eu por quê? Porque você já faz televisão. Eu estava 3 meses no Mulheres. Então a gente não gosta, que a gente é jornalista, a gente tem vergonha. Enfim, eram vários críticos, né? Nenhum quis levar. E me pediram para levar. E eu fui levar. Vanderlei vai lembrar disso. Aí na hora que eu fui entregar o prêmio para ele, eu lembro que ele estava brincando sobre a El que tinha falado tesão. Ele, não, tesão não pode, porque aqui é um programa de família, não pode falar tesão. Aí o Wagner falou assim, mas se a gente tem tesão, como é que a gente faz, patrão? E ficou aquela coisa, tesão, durante 15 minutos. Eu no camarim assistindo. Era na época da Tieta, lembra? Que tinha a música Tieta do Agreste, lua cheia de tesão, aí, lembra? Que eu perguntei pra minha mãe nessa época o que era tesão, com 3, 4 anos de idade. E aí eu entrei e eu tava pensando, o que eu vou falar pra ele pra justificar que ele é o melhor animador do Brasil? E eu lembrei disso. Aí eu falei, olha, Silvia, eu tava pensando ali no camarim, o que eu ia te dizer pra entregar o troféu de melhor animador para você. Mas aí você deu uma aula aqui sobre o tesão da Elke. Eu não preciso falar mais nada. Você é o maior animador do Brasil. Entreguei o troféu para ele. Nessa hora, a Elke levantou, veio, me encheu de beijos assim, e tal. Ele virou e falou assim, por que você não está no meu júri ainda? Aí eu falei, não sei, porque você nunca me convidou. Aí ele falou, convidei sim. Eu tinha feito o troféu imprensa 6 anos, em 84. Logo que eu comecei na PCA, eu fui fazer o troféu imprensa. E foi quando eu comecei a minha coluna também. E ele, na hora, me chamou, me convidou para fazer o júri. Eu não entendi. Aí eu, começando a trabalhar como crítico, eu falei, não, Silvio, eu não quero fazer, porque eu sou crítico de televisão, eu não quero misturar as coisas. Aí o Ferreira Neto, que me odiava, virou do lado e falou assim, esse garotinho aí falou que não pode escrever sobre televisão e trabalhar na televisão. Eu faço isso há 20 anos e nunca tive problema. Aí eu levei um susto, né? Porque imagina, Ferreira Neto era um nome, né? Aí eu virei, não, o senhor me desculpe, mas eu estava começando na Folha da Tarde e ele já era o Ferreira Neto, né? Aí eu falei, o senhor me desculpe, eu não quis ofendê-lo, eu só falei porque eu não conseguiria fazer as duas coisas. E aí o Silvio adorou essa polêmica. Eu mesmo não registrei. Ele registrou. Aí, em 90, quando eu fui lá, ele vira e fala assim, uma vez você me esnobou, quer ver? Eu vou lembrar você. E contou essa história. Uau. Aí eu lembrei, eu falei, Silvio, mas naquela época eu era muito bobo, muito ingênuo. Agora eu aceito, sim. E aí ele falou, então, domingo sentado aqui. Aí, na terça-feira, a equipe do Vanderlei me ligou. E aí eu estreiei lá e fiquei 6 anos no programa, quase até terminar o show de calouros, né? E foi uma honra, aprendi muito. Tive mestres como Pedro de Lara, como a Elke, Wagner, Sônia, Décio. Décio, então, é meu grande irmão hoje, né? O grande momento da televisão, né, Leão? Agora, fora esse programa, você passou por diversos outros programas. Quem está nos acompanhando acompanhou o Leão, acompanha o Leão até hoje, né? Agora está com a Claudete, não é isso? Na Rede TV, isso. Mas vamos relembrar um pouco dessa trajetória, os programas que você passou. Então, Mulheres, justamente a Claudete e a Ione, também tem uma história bonitinha,
Foi 3 meses antes desse convite do Silvio. Eles me chamaram para fazer o Mulheres. Minha mãe tinha falecido no dia 4 de novembro de 89. Eles me chamaram em janeiro para fazer o Mulheres. Olha que coisa maluca. Minha mãe, quando via a Ione e a Claudete, ela falava assim, eu adoro essas meninas, queria tanto que você trabalhasse com elas um dia, né? Você não é jornalista? Isso aqui e tal. E aí, na hora que eu fui sentar no sofá com as duas, eu me lembrei dessa história da minha mãe e comecei a chorar. E aí as duas perceberam, nossa, você está emocionado e tal. Eu contei essa história. Não sei se foi isso, eu sei que criou uma liga entre nós três, a Ione, a Claudete e eu, que ficou para sempre, né? Somos amigos até hoje e deu muito certo lá no programa no Mulheres. Fiquei muito tempo, tanto que o Silvio me viu e falou, tenho te visto fazer televisão, você faz muito bem, não sei o quê. E eu fiquei aí fazendo show de calouros e o Mulheres durante muito tempo, né? Na Gazeta, Mulheres e tal, eu saí, acho que eu estava agora na Gazeta pela 7ª vez. A primeira foi lá que eu fiz a novela infantil, depois foi o Mulheres a segunda, depois a terceira. Fui e voltei várias vezes. É um pouco minha casa. Isso assim. é bom, aquilo que nós falamos de sempre deixar a porta aberta. Isso é fundamental. Né? E deixei grandes e queridos amigos, como o Vanderlei, como o Silvio Alimário, o Tico, lá na Gazeta, a Marinês, o Sérgio Felipe, todos, né, meus diretores. Não, fiz Raul Gil, fiz com a Astrid lá o Melhor da Tarde. Quando eu saí da Gazeta, fui para lá fazer o Melhor da Tarde. Depois fiz o De Olho nas Estrelas, que era um projeto meu, que deu muito certo, ficou 3 anos, já sob a batuta da Marlene Matos, né? E ela que levou a diretora, que agora foi a diretora desse documentário sobre a Xuxa, é a Cássia Dian, que foi a diretora que a Marlene me levou na época para ser minha diretora lá. A Marlene era a diretora-geral da Band e levou a Cássia Dian para ser minha diretora. Ficou comigo também 6 anos, porque a gente fez 3 anos o De Olho nas Estrelas. Aí a Marlene saiu, entrou Elisabetta Zanatti, né? A argentina, alemã, italiana, né? Ela é tudo. Ela nasceu na Itália, foi criada na Alemanha e depois foi para a Argentina dirigir Chiquititas e tal, né? Então ela era um pouco misturada. E a Elisabetta era uma pessoa muito rígida e aí acabou com o meu programa, porque ela queria mostrar serviço, e criou um programa chamado... como é que chamava? Meu Deus. Foi o último programa que eu fiz na Band. Era uma revista Uma feminina. revista eletrônica. Isso, Não era Atualíssima? Atualíssima, isso, Atualíssima. Eu odiei tanto esse programa que eu esqueço até o nome, é engraçado isso, né? Sim. Porque o De Olho nas Estrelas era criação minha. Ela chegou e já começou a implicar. A Elisabetta queria botar 2 mulheres do meu lado, dançando, um programa de fofoca, que você está dando notícia. Não. Aí 2 mulheres dançando, não tinha nada a ver. Aí, quando ela não conseguiu mudar o programa, ela resolveu criar esse Atualíssima, e aí botou 2... Esse programa eu assistia. Agora, Leão, falamos da Marlene Matos, vamos para o caso da Xuxa? Vamos fofocar um pouco, Ari? Vamos. Pega tricô. Toda essa trajetória tem que ser muito bem gerida e o Leão já deu uma lição aqui de como se faz, né? Construindo bons relacionamentos, com respeito, com educação, profissionalismo e nada de estrelismo, né? Agora, falando da Xuxa, do que a Xuxa está reclamando? O que a Marlene fez de errado? Então, acho que a Marlene não fez nada de errado. Acho que a Xuxa que é errada. Porque a Xuxa nunca teve talento. Eu nunca vi talento na Xuxa. Eu acho que ela não canta bem, ela não dança bem, ela não faz nada bem. Ela tem um olho azul lindo, ela é linda, sempre foi linda. Na Manchete, ela era dirigida pelo Sérgio Galvão, que me dirigiu nas novelas lá na Cultura. E aí o Sérgio Galvão, quando ela foi para a Globo, o Sérgio Galvão foi convidado para ir dirigindo. Não quis, como ele via que a Marlene era muito talentosa, era chefe de produção do programa, ele falou, vai você no meu lugar, eu não quero ir para a Globo. E aí foi a Marlene. E a Marlene fez o que tinha que fazer.
É engraçado que a Xuxa reclama, o que fizeram comigo, o que fizeram, ela nunca fala direito quem foi, né? Não é trauma, não é briga de casal? Então, mas peraí, antes de chegar na briga de casal... Eles já foram, elas já foram porque, casal? Primeiro, por que ela não fala da Globo, o que a Globo fez comigo? Porque a Marlene fazia o que a Globo mandava. Inclusive, a Globo tá dando palco pra Xuxa, mas não contratou, né? Não Exato. paga salário igual fazia na época da Marlene. Não é verdade? Então, e a Marlene fez tudo correto. Ela falava até o português correto no ouvido da Xuxa, que a Xuxa falava errado demais. Entendeu? E a Marlene que corrigia no ar. Então, quer dizer, tudo que a Marlene fez foi lançar a Xuxa. Transformou a Xuxa numa estrela a nível de Silvio Santos, a nível de Hebe Camargo, a nível de Flávio Cavalcante, de grandes nomes. Ela nunca teve estofo para isso. Então é uma menina loira, linda, mas que não era nada, era uma boneca e que a Marlene fazia. Eu, inclusive, critiquei muito na época. E você vê a dignidade da Marlene. Marlene sempre reconheceu que as minhas críticas eram legítimas. Quando ela foi para a Band, eu morri de medo de dizer, mas essa mulher deve me odiar. E a Marlene, o contrário. Ela disse assim, eu sempre te respeitei como crítico, concordava com muita coisa que você dizia, inclusive quando você me criticava. Então, e você é o melhor no que você faz. Ela disse assim, então eu tenho o maior respeito por você. Então vamos fazer... Aí ela transformou a Band. Nós éramos todos assim, estava todo mundo mal ali na Band. De repente ela chegou e falou assim, eu quero vocês alegres no ar. Preparou a gente, fez ela recebeu 500 projetos na Band, quando ela foi para a Band. Porque ela chegou para mim um dia e falou assim, Leão, porque eu tinha um projeto de Olho nas Estrelas aprovado pelo antigo diretor. O diretor saiu, entrou Marlene. Eu cheguei para Marlene e falei, Marlene, eu queria que você visse esse projeto, porque foi aprovado pelo antigo diretor. Mas eu não quero que você fale assim, é do antigo diretor, então eu não quero. Então, quero que você veja e você aprove de novo. Ou não. Ela viu o meu projeto, ela falou, tem mais 500 aqui, não sei quando é que eu vou dar conta de ver tudo isso. Aí um dia ela me chamou e falou, Leão, eu vi todos os projetos que mandaram. De todos, o seu é melhor. Sabe por quê? Porque o seu é o único que pisa no chão. É o único que sabe que está na Band, não está na Globo. Porque todos que me mandaram eram achando que eu estava na Globo ainda. Então não tinha como fazer aqui na Band. Fora de contexto. Fora de contexto, entendeu? Então, aí fez o meu De Olho nas Estrelas, chamou a Cássia Dian para dirigir. E eu acho que a Cássia era tão amiga da Marlene, a Marlene só aceitou participar dessa palhaçada aí da Xuxa porque era a Cássia que dirigia. Entendeu? E o Bial era o supervisor, mas quem dirigia era a Cássia. E eu acho que ali tudo que ela falou, ela ficava com aquele olho se fazendo de vítima, como se a Marlene tivesse feito alguma coisa errada. E tudo que ela fazia, a Marlene ria ou falava, gente, eu fiz isso, não lembro de ter feito. E quando ela falou assim, você não gostava de criança, a Marlene foi bem clara. Não é que eu não gostava de criança. O que eu não queria é que você continuasse fazendo programa para criança. Chegou uma hora que não tinha mais sentido você fazer programa para criança. E você insistia em fazer... Aliás, insiste até hoje, né? Sim. Ela não cresceu até hoje. Eu gosto muito da Xuxa. É difícil alguém da nossa geração não gostar, né? Mas você não sente vergonha alheia do que ela tá fazendo? Porque chega a ser ridículo, mas né? Mas sabe por que você gosta da Xuxa? Sim. Porque a Marlene fez ela essa assim, Xuxa. fez o ídolo, Exato. Construiu um ídolo. Um ídolo de barro, mas é um ídolo. Sim. Entendeu? Agora, assim, hoje, trabalhando na mídia e vendo, assim, não precisa ser um Leão Lobo, não precisa ter tanta experiência para você ter uma percepção, assim, do papelão que a Xuxa está fazendo. Você vê, hoje ela vive do que ela viveu com o Pelé. Ela não assume que ela foi namorada do Sérgio Malandro, mas a gente Marlene. conheceu ela embaixo do sovaco do Sérgio Malandro, como a loirinha do Sérgio Malandro. Né? Depois ela virou, aí ela fala mal do Pelé, aí ela fica falando bem do Ayrton Senna e foi deselegantérrima com a Adriane Galisteu. Ela dizer que no dia que ele morreu, ela ligou para ele de manhã e que ele queria voltar com ela. Quer dizer, isso é uma mentira. Ele era apaixonado pela Adriane Galisteu, ele estava encantado com a Adriane Galisteu. E eu acho um horror o que a família da Galisteu fez com a Adriane Galisteu. Né? Porque trataram ela como se ela fosse uma qualquer, como se a namorada, porque era famosa, a Xuxa, que era a namorada, que já não era mais há muito tempo.
Se ele largou a Xuxa, é porque teve algum motivo para largar a Xuxa. Sim. Né? E ele estava com a Galisteu. A viúva, naquele momento, era a Galisteu. Era Galisteu. Tinha que ser, no mínimo, respeitada. Né? Então, você vê que é tudo meio truncado. Aí ela vai na Record, ela sai pelos fundos, porque a Galisteu está entrando pela frente. Sabe? É uma coisa maluca. Desnecessária. Desnecessária. Então, falta gestão, né? Nessas carreiras, leva-se para o lado pessoal. E outra coisa, ela ganhava. Hoje em dia está se discutindo, nós vamos entrar no caso Larissa Manoela, que a Marlene ganhava 50% de tudo que ela ganhava. Isso foi assinado. Foi um acordo. É que nem um a contrato. moça do Gugu aí, né? Assinou o contrato e depois não quer assumir que assumiu um contrato de parceria para fazer os filhos com ele, né? Sim. Então, Aceitou as condições. Ela assinou, né? A mesma coisa a Xuxa. Ela assinou um contrato com a Marlene Matos 50-50. Porque a Marlene não era só a diretora da Xuxa, era empresária, né? Ela fazia tudo, né? Ela construiu um ídolo, A Xuxa. né? Então, é gozada. Agora ela fica se fazendo de coitada por isso. Ai, porque a minha família, quando percebeu que eu estava sendo... o que fizeram comigo, aí me usaram. Ué, ela não tinha cabeça? Ela dissesse não. Não, Não, ridículo. Agora, esse caso Larissa Manoela, esse caso me deixa confuso, É a honestamente. mesma coisa. Não, eu não sinto confusão nenhuma. Eu acho que é um pai e uma mãe exploradores. Na sua visão, são pais Sim, que foram exploradores. Claro, a menina, a gente foi testemunha, a gente viu quanto essa menina trabalhou. Eu trabalhei lá no SBT na mesma época, eu vi essa menina, coitadinha, o dia inteiro, correndo pra cá pra gravar não sei quantas cenas por dia, não sei o quê. Quer dizer, ela trabalhou. Como é que alguém... Aí primeiro, eles não podiam, segundo eu vi advogados falando, elas não podiam nunca ter aberto uma firma. Porque uma criança não pode ter uma firma. E a firma, né, ela era sócia da firma. Então não podia. Eles tinham que ter aberto uma conta e depositado o dinheiro para essa menina o dia que ela fizesse 18 anos, né? Para o dia a dia dela e guardar o lucro para um dia que ela precisasse estudar, o que ela quisesse fazer da vida, né? Comprasse casas. A mãe da Mara, que todo mundo criticava, a dona Marileide, né? A Marileide foi minha amiga há muito tempo. A Marileide comprou vários imóveis para a Mara. A Mara vive até hoje desses imóveis. A mãe da Simone, que fez, comprou vários imóveis, que a Simone vive até hoje, se mantém através desses imóveis. Eles também compraram, só que eles venderam. Venderam e ficaram com o dinheiro. E aí tem a história do pai, né, que tinha... Segundo, aí é um jornalista que está falando, não sei se é verdade ou não, mas diz que ele tinha várias amantes, várias mulheres e pagava com o dinheiro da filha, do trabalho da filha. Então, quer dizer, é completamente errado. Aí chorar, ir para televisão e botar um retratinho atrás em cima da lareira da família feliz de margarina e ficar chorando, dizendo, ai, os sapatinhos da minha filha no quarto. Pô, a mulher tem 22 anos já, é uma mulher. Não é mais menina. O que tem o sapatinho? Você guarda na gaveta da sua cômoda e pronto. E para chegar nesse ponto, né, assim, da exposição que chegou, existe ali um trauma, uma situação insustentável. A Larissa só veio a público e foi falar no Fantástico porque ela foi orientada por advogados. Aliás, todo mundo está culpando o namorado. Quem, na verdade, alertou a Larissa, pelo que se sabe, pelo que ela falou, foram os contadores. Né? Ou um contador, sei lá, chamou e falou, olha, você está sendo roubada. Não foi o namorado. E por que a mãe deixou de seguir o namorado há algum tempo então, já e teve aquela briga entre eles? Porque ela percebeu que o namorado talvez estava ajudando, talvez abrindo a cabeça da menina. E outra coisa, tem a questão racial aí. A coisa da religião, né? A mãe o preconceito. Aquilo está ali, está gravado. Por que a mãe vai para Cris Flores, que aliás foi uma coisa toda armada, aquela matéria com a Cris Flores? Você via tal fotinho lá no fundo, aquele clima, a Cris Flores já começa a matéria quase chorando de mãe para mãe, não sei o quê. Aquilo tudo armado. Por quê? Aí a mãe vira e fala assim, eu sei de coisas, eu tenho provas, mas se eu falar, eu destruo a carreira da minha filha. Olha, isso me parece chantagem.
Né? Se tem provas, mostrem. Sim. A menina mostrou. Mostrou o lado né? dela, isso. Mostrou a questão do milho, a questão do pai, do Pix lá Justificou do pai. o motivo. Exatamente, né? E tem essa conversa, que a Globo, que também eu não entendi porque que a Globo parou no meio a conversa, mostrou só uma parte, não mostrou o resto, né? Não sei por que aconteceu ali. Mas ela falando, mãe, vem passar o Natal na casa do André comigo, né? E tal, a mãe fala, não, vai, né? E depois fala assim, não, eu não... Como é que ela fala? Esqueça que eu sou sua mãe, não sei o que, não sei o que. E aí continua a conversa que a Globo não mostrou, depois teve que mostrar no G1, que ela falava assim... você acha que eu vou passar o Natal na casa dessa família macumbeira? Primeiro que macumba é o tambor. Então, quando você fala macumbeira, né, já é um preconceito, certo? Sim. Porque, na verdade, eles são espíritas de mesa branca, seguem Allan Kardec, né? Então, eles não são macumbeiros, né? Inaceitável intolerância religiosa. Mas, de qualquer forma, se fosse macumbeiro, também seria né, uma coisa, intolerância religiosa. Então, qualquer tipo de religião tem que ser respeitada. Então, quer dizer, uma mulher que ela é educadora, como ela é... Acho que é pedagoga. Pedagoga. Como é que uma mulher que é pedagoga se comporta desse jeito? Aí dá um tapa na boca da filha que quebra o dente da filha, está lá aprovado, tem a Isso foto. também já é certo. Não é? Provado. Certo. Não, foi provado. Né? Tem a foto dela antes com o dente e depois sem o dente. E ela ia fazer um programa da Fernandinha Souza, acho que no GNT, e aí não pôde ir porque estava com o dente quebrado, teve que ir para o dentista. Diz que o GNT até ofereceu pagar o dentista para ela não faltar a gravação, mas não dava. A questão do plano de saúde, ela descobriu que estava sem plano de sem saúde. Plano de saúde. Um não estavam pagando o plano milionário de saúde. sem plano de saúde. Exatamente. Então, o que é isso, gente? Sabe? E aí fala assim, eu tenho provas, se eu falar, eu acabo com a carreira da minha filha. Já acaba, eles já tentaram acabar, né? Só com isso. Mas a menina foi firme. E em nenhum momento, se reparar no discurso da Larissa, ela fala mal dos pais. Ela fala, eles são minha mãe, meu pai, eu vou amá-los sempre. Eles sempre vão ser meus pais. Mas não dá mais para suportar, né? Suportar esse tipo de coisa. Aí mandou pedir as coisas dela para levar para casa. Quer dizer, teve que mandar alguém pegar as coisas dela na casa. Quer dizer, é porque a situação está bem complicada. Insegurável. Né? Patrícia Poeta, para a gente finalizar, que o Vanderlei já me mostrou a plaquinha. Bom, Patrícia Poeta é um erro, né? Porque ela é uma ótima repórter, uma ótima apresentadora de telejornal, mas não podia ser colocada na variedades, aí no entretenimento, porque ela não tem empatia, ela não tem carisma. Então, tudo que acontece, o público detesta ela. Porque ela passa uma arrogância para o público. Ela falava assim, minha querida plateia, mas é uma querida plateia, botando a plateia lá, entendeu? Então é isso não adianta. Outro dia alguém me falou isso. Uma pessoa que faz 2 anos de televisão não deu certo, não adianta se insistir. No caso dela, não é nem isso. Eu acho até que ela pode fazer televisão, mas fazer telejornal, formato formato certo. Então, isso cria uma antipatia com o público. Aí tudo que acontece de errado, por exemplo, ontem foi um problema técnico que aconteceu antes de ontem, sei lá. Né? Mas aí todo mundo botou a culpa. A Thelminha, que estava no estúdio, era melhor do que a Patrícia Poeta. Qualquer pessoa é melhor que a Patrícia Poeta, porque o público não quer a Patrícia. E alguém da direção da Globo insiste para ela ficar. Olha lá, tem uma... Ai, gente, tem uma imagem aqui na tela. Comenta, Leão, esse momento. Esse foi um dos momentos mais engraçados, que eu fui demitido da TV Gazeta no dia seguinte. Eu fui a essa festa, eles me liberaram, inclusive, para ir à festa. E no dia seguinte, quando eu estava contando sobre essa festa, o diretor falou no ponto aqui de manhã, no Revista da Cidade. Nossa, esse programa nunca deu essa audiência. E aí eu... Porque assim, aí a apresentadora Regiane, que fazia comigo, virou e disse assim, nossa, é verdade, eu tô aqui há 11 anos, nunca deu essa audiência. E aí, quando eu saí do ar, fui demitido. Uau. Muito louco. Mas esse momento foi um dos momentos mais mágicos que eu acho que eu vivi, porque tem toda a história. Eu não quis nem falar desse dia que o Silvio me chamou, nada disso, porque todo mundo lembrou o seu momento com o Silvio. Eu quis lembrar que eu era um menino de 8, 9 anos, eu tinha mania com a TV Excelsior. E aí eu estava mudando de canal
E aí passei por uma TV chamada TV Paulista e tinha um moço elegante com um vozeirão falando e explicando que ele tinha comprado 2 horas dessa emissora porque ela era a mais barata que existia no mercado. Então que ele comprou 2 horas, mas que ele queria comprar mais horas e se ele comprasse mais horas, ele ia dar mais prêmios do baú para a plateia e também para o pessoal de casa e tal. Ou seja, estava fazendo um pacto com as colegas de trabalho. Isso para mim é histórico. Aí eu vi e falei, gente, ninguém fala assim na televisão com essa verdade, porque isso é do Silvio, ele é sagitariano ama a verdade. Então ele chegou, ele fez um pacto com elas ali, com os telespectadores. Eu vou dar muitos prêmios para vocês se vocês me ajudarem. Vocês me ajudam, eu ajudo vocês. E aí me façam comprar mais horas dessa emissora. Eu parei e fiquei olhando aquilo, que era uma coisa tão inusitada. Verdade, né? Sim. Que era, a gente viu o resultado. verdade. E aí durou 60 anos, né? E aí nós estamos comemorando 60 anos do programa Silvio Santos. Por isso eu falei, não quero falar da minha relação com ele, quero falar dessa história da televisão que brasileira, né? Como crítico, para mim isso é muito mais importante. Então foi isso que eu falei ali. Leão, e eu quero te agradecer por fazer parte também da minha história, né? Ter aceitado o convite para estar aqui na nossa estreia. Poxa, uma querido, honra. uma honra. Muito obrigado. Adorei. De coração. Ariane Fonseca, minha parceira já de muito tempo. Ari, fala um pouco do que você está fazendo hoje, onde, e inclusive da nossa viagem para Dubai. Uau, Deixa o contato. Vamos lá. Bom, hoje eu estou no VTV SBT há 16 anos já, com Temperando Papo. E a gente cresce, né, na carreira. Silvio Santos é uma inspiração para mim. Meu cachorro chama Silvio Santos, em homenagem ao Silvio. Há 7 anos eu coloquei no meu coração que eu tinha um sonho. O Sala sabe disso. E era entrar na rede SBT. Justamente por ser uma rede muito familiar, né? E eu coloquei o nome do Silvio Santos ali em homenagem ao grande empresário Silvio Santos. E hoje eu tenho Temperando Papo, já há 16 anos. Se vocês quiserem acompanhar, entre nas redes sociais já. @Ariane Fonseca Oficial. O Ariane tem um H na frente. E por conta do crescimento do programa, do network que a gente vai fazendo, você falou muito sobre comportamento e amizades. Exato, isso é fundamental. A gente cria, a gente mantém e a gente cresce. E com isso, há 2 anos, o José Eduardo entrou para a minha equipe, né? Como diretor comercial. E a gente começou a expandir para o exterior também. As coberturas televisivas. Que legal. Por eu ser empresária também, então a gente foi para a Câmara de Comércio de Portugal. E de lá a gente recebeu uma oportunidade para ir para Dubai. Agora, em fevereiro, eu estive em Dubai palestrando e fazendo a cobertura televisiva também. E disso, conhecemos pessoas muito importantes lá, parlamentares, onde se criou uma curadoria Brasil-Dubai, para a gente fazer uma grande entrega de prêmio para os melhores do ano. Que essa entrega vai acontecer de 17 a 24 de novembro. Prêmio lá Gold em Dubai. Star, em Dubai. Isso. Prêmio Gold Star Dubai, onde o Salatiel Araújo vai estar presente, onde vai ter grande cobertura de grande parte da imprensa, né? De rede nacional aqui no Brasil e lá também. Que lindo. E a gente com a nossa tá bem amiga feliz. Isabel de Paula, de Portugal. A gente estava falando dela aqui, né, Sim. Isabel? Um grande Eu beijo lembrei pra quando você. o Leão falou que conciliou 2 emissoras concorrentes. A Isabel, lá em Portugal, ela está na SIC e na RTP1. Olha, está nas duas. E Sim. estará conosco lá em Dubai. Com certeza. Edmilson também, o jogador Edmilson, Sim. junto com a sua esposa Cimeia, vão ser premiados com a Fundação Edmilson lá. Que legal. Carlos Mazei, Dani Mazei também com um grande clube de network que acontece no Brasil. Melhor palestrante do Brasil, Renner Silva, vai estar lá presente também. Rogério Moreto, que é um dos embaixadores. Meu amigo. O Rogerinho, Rogerinho. isso. Vamos fazer essa entrega de prêmios juntos lá. Muito legal. E quem sabe você também estará conosco. O site está aqui na tela. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado vocês mais uma vez, viu? Leão, obrigado você. Obrigada, Ari. Sala. Obrigado a você pela companhia. Nos encontramos aqui próxima semana.